Você já provou o pão de forma da sua casa sem nada? Te garanto que se você tivesse feito isso, sua visão sobre pão de forma seria totalmente diferente. Na seção de pães do seu supermercado, com certeza você se depara com dezenas de opções para pão de forma. Mas você já parou para se perguntar qual deles tem a menor quantidade de aditivo? Qual deles melhor se encaixa na sua dieta? E principalmente, qual deles é o mais gostoso? Esse é o tema do vídeo de hoje aqui no Cozinha Criatura, onde nós, utilizando o método científico e explicando a história da alimentação, ensinamos você um pouco mais sobre gastronomia. E o primeiro de 3 temas que a gente vai cobrir hoje é: algum desses pães é melhor para a sua dieta? Primeiramente, pão não é muito legal para dieta não, tá deixando bem claro. Mas, analisando todas as tabelas nutricionais desses pães, nós temos que a cada 100 gramas eles vão variar entre 245 até 273 calorias. Muito provavelmente essa diferença pequena vai ser para o percentual de gordura que eles estão utilizando na receita. Então, para a gente acortar essa de vez, agora, não, nenhum deles é melhor para se encaixar na sua dieta. Agora vamos para o segundo tema. Qual desses pães utiliza menos aditivos industriais maldosos? Pois se você é uma pessoa curiosa, como eu, você já deve ter pego algumas coisas do supermercado e dado uma lida na lista de ingredientes e ter visto vários nomes bizarros, estranhos, longos, amedrontadores. E nós sabemos que é possível fazer pão utilizando somente água, farinha e sal. Portanto, talvez um pão com menos aditivos acaba sendo algo melhor para a sua saúde no longo termo. E analisando todas as listas de ingredientes que temos nos nossos pães de hoje, nós vimos que todos, sem exceção, vão incluir pelo menos os seguintes ingredientes: farinha de trigo, óleo vegetal, propinato de cálcio, ácido ascórbico e água. Esses 5 ingredientes estão em todos os pães que nós analisamos hoje e vão ser os 5 ingredientes dos pães com menor quantidade de aditivos industriais. Então, mesmo que você pegue com a menor quantidade de aditivos, você ainda vai encontrar alguns aditivos industriais. Os que a gente vai falar rapidamente aqui são o propinato de cálcio e o ácido ascórbico. Em 2002, foi publicado esse artigo onde os cientistas estavam tentando vincular o consumo de propinato de cálcio por crianças hiperativas e melhoras ou pioras em seu comportamento. E por comportamento, eles levaram em consideração o nível de hiperatividade da criança, a irritabilidade dela, a dificuldade que ela tinha para dormir e entre outros poucos fatores que acabam estando dentro disso que a gente chama de bom comportamento de uma criança. Nesse artigo eles também levam em consideração que esses efeitos são reversíveis, ou seja, a criança não vai piorar para sempre, mas que também são cumulativos, é algo que precisa que essa dieta ocorra durante algum tempo para ela começar a apresentar uma piora nesses indicadores que eles estavam levando em questão. Ou seja, propinato de cálcio talvez te deixe um pouco mais pistola do que o normal. E o outro aditivo que nós encontramos em todos os pães é o ácido ascórbico, também conhecido como vitamina C, que é um antioxidante. E por mais que eu goste de explicar muitas coisas detalhadas, eu não quero perder o tempo de vocês falando que, olha só, vitamina C é bom. Você sabe que vitamina C é bom, não é? Vitamina C, gripezinha, fica melhor, fica de boa. Ácido ascórbico é ok. E as outras marcas estão utilizando os negócios com um nome bem longo, que usualmente são usados como estabilizantes, estabilizadores, substâncias para ajudar com emulsificação, transglutaminase, então, mais um bocado de coisa. Mas enfim, eu acredito que se você quer comer pão, se atenha aos que têm o mínimo de aditivos. Dê prioridade ao seu padeiro artesanal aí da sua região. Eu acho ainda que no longo termo acaba sendo melhor para a sua saúde, tanto física quanto mental. Padeiro artesanal não usa propinato de cálcio não, tá? Claro, outra opção ainda para você garantir que você tem total controle do pão que você está consumindo é fazer seu próprio pão. Você gosta de fazer seu próprio pão? Então você pode se interessar pelos produtos da lojinha do Cozinha Criatura. Nós temos o famoso cubinho Criatura, esse medidor universal que você mede água, farinha, sal, açúcar, fermento biológico, fermento seco, com precisão de 1 grama, sem precisar de balança de precisão. Temos também o Maneton High-Tech, olha só que coisa mais legal, que coisa incrível, que foi projetado para você ter a perfeita circulação de ar da sua massa enquanto ela estiver na fermentação longa. E se você faz pão de fermentação em casa, você muito provavelmente precisa de uma lâmina para fazer o corte do pão. Ó, nós temos o nosso porta-lâmina
magnético para você deixar na geladeira, bem alto, longe das crianças. Tudo isso no link abaixo aqui do Lojinha Criatura. Agora que o merchan tá feito, vamos seguir para o terceiro e último tema do vídeo de hoje, que é qual deles é o mais gostoso. E para falar um pouco de metodologia, todos os pães foram comprados no mesmo dia, com lotes semelhantes, estavam dentro da validade e sim, eu tive que experimentar todos seguidamente. Foi uma refeição só de pão de forma, sem nada. Então vamos falar sobre aroma. A ideia é que quando você compra um pão, ele tem cheiro de pão. Cheiro de pão. Uau! Caramelizadinho. Mas foram poucas marcas onde nós realmente tivemos isso. Alguma delas já tinham um aroma que se aproximava de algo amargo, que não lembrava nem caramelização de pão, nem cheiro de fermento. Era simplesmente algo estranho. Um aroma que não parecia pertencer a um pão. Ô, velho. Não é um cheiro legal, não. E não tem cheiro de pão. Então não sei qual é esse processo de fermentação natural deles. Só sei que não lembra a fermentação natural de forma alguma, pelo menos em questão de aroma, que é um dos principais diferenciais de um pão de fermentação natural. Agora nós vamos falar de textura. Nós procuramos um pão que, sim, seja macio, mas não macio demais. Pois nós queremos usualmente com pão de forma fazer um sanduíche. Ele precisa ter a capacidade de reter um pouquinho de água do que a gente estiver colocando ali. Se você quiser usar algum azeite, algum molho, a gente não pode ter um pão que simplesmente esfarela e desmancha. E não foi isso que nós tivemos com todos os pães. Inclusive, uma marca em específica apresentou em 2 produtos diferentes, em 2 linhas de pão, resultados muito semelhantes a quando você tem um excesso de atividade enzimática. Ele provavelmente é induzido na indústria para fazer com que a fermentação aconteça de forma mais rápida. Essa atividade das enzimas é para transformar o amido em açúcares que sejam capazes de serem comidos pelas bactérias. Então você acelerar a atividade enzimática faz com que você tenha um pão que fermenta mais rápido. Mas se a atividade enzimática é demais, nós temos alguns problemas que vão se refletir tanto no sabor, onde vai ficar um pão com um sabor um pouco mais inerte, quanto no aroma e também na textura, principalmente mais no centro, onde você vê um miolo que tem a parte mais interna, fica claramente estranha, meio goguenta, e acaba dando ao pão uma textura que gruda no dente, não é nada legal. E agora nós vamos para o último item de análise de hoje, que pode ser o que mais afeta realmente o seu dia a dia, que é o sabor. Qual desses pães é o mais gostoso? Dentro das 10 marcas que nós analisamos, alguns nem mesmo tinham gosto de pão. Ou até mesmo um sabor mesmo que fugia muito de pão, fazendo com que você tivesse uma experiência que não te lembrasse fermento. Tem um retrogosto amargo que me lembra o cheiro de papelão e plástico queimado. É isso. Ele tem mais alvéolos, mas esse gás que está encapsulado aqui não tem gosto de fermento. E sim, o pão de forma ele não é feito nem pensado para ser comido somente como pão, sem nada mais. Mas ainda assim, a gente não está comprando pão? E agora que falamos de sabor, está na hora de encerrar o vídeo. Vamos falar sobre quais as marcas dessas 10 eu consigo recomendar como a menos problemática. E o vencedor é Panko Premium. Deixar bem claro aqui, esse não é um vídeo patrocinado, infelizmente. Portanto, isso daqui é só a exposição desse experimento que eu decidi fazer. E nós conseguimos enxergar nessa marca de pão todos os pontos positivos que a gente procura em um pão. Ele tem cheiro de pão, tem gosto de pão, a textura de pão. Ele era um pão que realmente consegue manter a sua estrutura. Se você coloca algo, coloca um azeitinho, coloca ali um molhinho, uma geleia que às vezes não é tão grossa assim, que falta um pouquinho de pectina, consegue absorver, consegue manter a estrutura, consegue entregar um sabor legal
e entrega mais fatias por pacote do que os outros. Mas se você quiser dar uma olhada, eu fiz aqui essa tabelinha, onde para cada um desses itens que nós levamos em consideração, que são textura, aroma e sabor, nós demos uma quantidade de pontos. Se ele está na categoria verde, ele ganha 3 pontos. Se ele está na amarela, 2. E se está na vermelha, ele ganha 1. Os resultados estão aqui na tela. E o que você achou do experimento de hoje? O que você quer mais do canal aqui? Experimente, vá atrás, siga, veja. Pão integral, talvez? Outros tipos de pão do mercado? Outra coisa do mercado que não seja nem pão? Deixa aqui nos comentários. E se você chegou até aqui no vídeo, por favor, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. E também quero te convidar para participar de alguma de nossas lives que ocorrem todas as terças-feiras, ao vivo, fazendo comidas diferentes, sendo pão ou não, falando sobre a história daquela preparação, toda a ciência que está ocorrendo ali na cozinha e também conversando bobageira e se divertindo um pouco. Terças-feiras, às 19 horas. E é isso aí, beijo pra vocês. Agora vai entrar aquela tela que fica no finzinho, sabe? Enquanto fica aqueles negócios de tipo, aqui ó, um vídeo pra você. Você gostou desse vídeo? Então você pode gostar desse daqui também. Ó, clica nesse outro vídeo do Cozinha Criatura aqui e tal, e pá. E é isso aí, gente. Até a próxima. Acabou o vídeo de hoje.